Pessoal, olha só. Mais uma vez, eu vou trazer aqui o destaque da professora Helena Morgado, que é defensora pública no Rio de Janeiro, mas está atualmente assessorando o ministro do STJ. Por que eu trago esse destaque? Por vários motivos. O primeiro deles é que a Helena é sensacional. Já vale o destaque. A Helena é uma grande professora, brilhante defensora. E o segundo destaque é o seguinte: hoje ela está do outro lado da bancada. Ela está decidindo, ela está auxiliando um ministro do STJ. O que dá a ela, gabarita a ela vivenciar um panorama de tudo que acontece no Brasil, de tudo que acontece na nossa atividade defensiva, principalmente para vocês, advogados e advogadas. O que ela faz, de forma muito ética, é observar. E o que ela efetivamente nos ensinou no encontro da comunidade de defesa plena é como agir estrategicamente. Nada que viole a ética dela ou nossa, mas sim um atuar que, inclusive, auxilia o trabalho dos próprios ministros, que recebem uma avalanche de habeas corpus. O encontro dela foi sobre atuação defensiva perante os tribunais superiores no que diz respeito à impetração de habeas corpus. Como lidar com essa situação na prática de um êxito no habeas corpus. E, às vezes, uma questão bem sensível pode diferenciar um habeas corpus exitoso de um habeas corpus não exitoso. E aqui eu quero complementar essa aula de uma defesa criminal contemporânea. E um dos pontos que eu trouxe para vocês aqui, além de inúmeras estratégias, é: conheça os seus personagens, conheça o membro do Ministério Público, conheça, acima de tudo, o julgador, a julgadora. Vamos ouvir um pouquinho Helena, porque é necessário ouvi-la. Porque quando a gente atua num processo no primeiro grau, a gente já tem que pensar lá na frente. A gente já tem que construir esse processo desde lá da custódia, desde lá do início, pensando em eventual recurso ao habeas corpus no STJ e no STF. Quando ela fala sobre essa questão, é o que eu falo muito da postura defensiva, principalmente no tribunal do júri, em que quando você tem um contato com um caso penal, vocês vão ouvir de mim sobre isso ali no módulo A Teoria do Caso, vocês já têm que pensar lá no plenário do júri. Quando vocês estão pensando no início de um caso penal, também comecem a pensar nos tribunais locais e, acima de tudo, nos tribunais superiores. Olha o que a Helena tem a nos dizer. Então, em casos como esse que eu falei para vocês, eu acho que vale a pena, porque imaginem, se cai com o ministro como o ministro Schietti, nesses casos de violência sexual, de Lei Maria da Penha, vale muito mais a pena a gente tentar brigar em primeiro e segundo grau, do que guardar a nossa ficha para o STJ. Se cair com outro ministro que é mais simpático a essas teses, aí a gente, e um juiz de primeiro grau que é mais rigoroso, que aí vale a pena a gente tentar brigar lá em cima. Então, outro exemplo, se a tese de vocês for excesso de prazo da prisão preventiva, a gente tem ministros, por exemplo, o ministro Og Fernandes, que é um ministro que, em regra, é mais rígido, né? Não é um ministro muito garantista, por assim dizer. Nas teses relativas a excesso de prazo, ele é simpático à defesa. Ele acha um absurdo excesso de prazo, né? E ele concede ordens que talvez outros ministros não concederiam por conta do excesso de prazo. Então, saber que o processo está com o ministro Og, de repente, vai fazer com que vocês entrem com habeas corpus, veiculando a tese do excesso de prazo da preventiva, que vocês não veiculariam se caísse com outro ministro. Então, acho que, excepcionalmente, repito, vale a pena, do ministro Og Fernandes, que, por exemplo, pensa dessa forma em relação ao excesso de prazo, que está na 6ª turma atualmente. Vai até se aposentar ano que vem, mas acho que é só no final do ano. Então, vale muito a pena a gente conhecer o nosso julgador. Isso vocês sabem muito bem, que vale para o juiz de primeiro grau. Eu trabalhei numa comarca aqui na Defensoria Pública,
que tinham 2 varas. Se caísse na primeira vara, era maravilha. Sabia que se caísse na segunda, esquece. A gente nem pedia nada em primeiro grau, já ia direto para o TJ, porque dali eu não ia conseguir nada. Né? Oi, Oséias, pode falar. O que a Helena nos traz aqui? Nada mais, nada menos que o que nós já abordamos nessa aula sobre conhecer os personagens. A defesa contemporânea, a defesa criminal contemporânea é aquela que observa todos os detalhes. E conhecer os personagens não é um mero detalhe. É realmente saber quais seus graus de abrangência, quais são os seus limites. Tudo pautado nesse curso e na nossa atividade tem realmente um parâmetro ético. Mas o parâmetro ético não obsta que nós sejamos estratégicos. Conhecer o ministro, impetrar um habeas corpus para conhecer um desembargador, impetrar um habeas corpus para saber qual é uma das turmas que vai julgar perante o STJ, perante o STF, é de extrema relevância. Nesse encontro, Helena traz algumas estratégias para a admissibilidade de habeas corpus. Talvez um recurso extraordinário concomitante ao habeas corpus. Você vai ter que assistir o encontro, que está imperdível. Mas, para além dessas estratégias quanto aos modelos impugnativos, conhecer os personagens faz parte, efetivamente, de uma defesa penal contemporânea, tema desse curso e, claro, complemento dessa aula.